Nota teórica. Na fórmula canônica de uma equação do segundo grau, o coeficiente c define a interseção da parábola com o eixo dos y, ou seja, é a ordenada na origem. O ponto de interseção da parábola com o eixo dos y é o ponto P, e tem sempre a abscissa nula. Ordenada na origem é a ordenada do ponto P, de interseção da parábola com o eixo dos y. Dinamicamente no GeoGebra, vamos analisar o ponto de interseção da parábola com o eixo dos y, para o caso da concavidade virada para cima, ou seja, para o caso em que o coeficiente do termo x² é positivo. A variação do valor do coeficiente c faz movimentar segundo a vertical a parábola. O aumento do valor do coeficiente c movimenta a parábola para cima, e inversamente, a redução do valor do coeficiente c movimenta a parábola para baixo. A linha vertical rosa é exatamente a deslocação do ponto de interseção da parábola com o eixo dos y quando fazemos variar o coeficiente c entre menos 25 e mais 25. Aqui podemos visualizar a deslocação da parábola referente à função f de x, que é igual a 2x², mais 4x menos 6, bem como o seu ponto de interseção com o eixo dos y. Quando fazemos variar o coeficiente c no intervalo entre menos 25 e mais 25, e com o incremento de 5 unidades, consideremos a função f de x, que é igual a 2x², mais 4x menos 6, e analisando o seu gráfico, que é uma parábola com concavidade virada para cima, podemos constatar que quando o coeficiente c é negativo, o ponto de interseção da parábola com o eixo dos y está abaixo do eixo do x, ou seja, é um ponto de ordenada negativa igual ao coeficiente c. Ou de outro modo, a parábola interseta o eixo dos y no semi-eixo negativo. Se a função f de x passar a ser 2x² mais 4x, isto é, o coeficiente c for nulo, podemos constatar que o ponto de interseção da parábola com o eixo dos y é a origem dos eixos do sistema de coordenadas, ou seja, é o ponto de coordenadas 0, 0. E se a função f de x passar a ser igual a 2x² mais 4x mais 6, isto é, o coeficiente c for igual a mais 6, podemos constatar que quando o coeficiente c é positivo, o ponto de interseção da parábola com o eixo dos y está acima do eixo do x, ou seja, é um ponto de ordenada positiva e igual ao coeficiente c. Ou de outro modo, a parábola interseta o eixo dos y no semi-eixo positivo. Se considerarmos a função f de x igual a menos 2x², mais 10x menos 6, o ponto de interseção da parábola com o eixo dos y é o ponto P, com abscissa nula e cuja ordenada é negativa. Dinamicamente no GeoGebra, vamos analisar o ponto de interseção da parábola com o eixo dos y, para o caso da concavidade virada para baixo, ou seja, para o caso em que o coeficiente do termo x² é negativo. A variação do valor do coeficiente c faz movimentar segundo a vertical a parábola. O aumento do valor do coeficiente c movimenta a parábola para cima, e inversamente, a redução do valor do coeficiente c movimenta a parábola para baixo. A linha vertical rosa é exatamente a deslocação do ponto de interseção da parábola com o eixo dos y quando fazemos variar o coeficiente
C, entre menos 25 e mais 25. Aqui podemos visualizar a deslocação da parábola referente à função f de x, que é igual a menos 2x ao quadrado, mais 10x menos 5, bem como o seu ponto de interseção com o eixo dos y. Quando fazemos variar o coeficiente c, no intervalo entre menos 25 e mais 25, com incremento de 5 unidades. Dinamicamente no GeoGebra, podemos confirmar que, fazendo variar o valor do coeficiente b, do termo x, mantendo o coeficiente c fixo, a parábola correspondente sofre uma deslocação tal que o vértice da parábola descreve também outra parábola com a concavidade invertida, relativamente à parábola representativa da função f de x. Mas o seu ponto de interseção com o eixo do x mantém-se o mesmo. Consideremos a função f de x, que é igual a menos 2x ao quadrado, mais 10x menos 6, e analisando o seu gráfico, que é uma parábola com concavidade virada para baixo, podemos constatar que quando o coeficiente c é negativo, o ponto de interseção da parábola com o eixo dos y está abaixo do eixo do x, ou seja, é um ponto de ordenada negativa igual ao coeficiente c. Ou de outro modo, a parábola interseta o eixo dos y no semi-eixo negativo. Se a função f de x passar a ser menos 2x ao quadrado, mais 10x, isto é, o coeficiente c for nulo, podemos constatar que o ponto de interseção da parábola com o eixo dos y é a origem dos eixos do sistema de coordenadas, ou seja, é o ponto de coordenadas 0, 0. E se a função f de x passar a ser igual a menos 2x ao quadrado, mais 10x mais 6, isto é, o coeficiente c for igual a mais 6, podemos constatar que quando o coeficiente c é positivo, o ponto de interseção da parábola com o eixo dos y está acima do eixo do x, ou seja, é um ponto de ordenada positiva e igual ao coeficiente c. Ou de outro modo, a parábola interseta o eixo dos y no semi-eixo positivo.